dia, sejam bem-vindos ao podcast Pode Todos. Eu sou a Luísa. E eu sou a Helena. A gente vai fazer algumas perguntinhas pra vocês pra desenrolar. O que motivou vocês a empreender? Bem, olá a todos. Eu, quando tinha a idade de vocês, eu gostava de ter o meu dinheiro, de não depender da mesada. Então eu comecei a vender gelinho, saí de bicicleta, na época uma barra forte, não sei nem se vocês conhecem o que é uma barra forte. É uma bicicleta que tinha um apoio que eu conseguia colocar um isopor atrás, eu saía pedalando lá no desespero, porque eu corria o risco de derreter os gelinhos, eu tinha que entregar com gelinho, né, consistente. Eu no colégio eu gostava de comprar adesivos, uma cartela, cortar e revender a unidade. Depois, com o passar da idade, eu comecei a fazer site. Tinha um amigo meu que ele tinha uma copiadora de CD, era raro alguém ter. Ele sempre tinha as primeiras coisas, ele que tinha. Assim, de Japonês normalmente tem. O único amigo que tinha era ele, então a gente aproveitava esse diferencial que ele tinha, assim, a gente tentava fazer. Eu sempre queria fazer alguma coisa, né? E, além disso, nossa família, né, nossos pais também sempre foram empreendedores. Meu pai tinha mercadinho, minha mãe ela começou como gerente de loja, vendedora, depois ela empreendeu, que era o sonho dela, que era montar uma loja. Que foi aí que começou a nossa trajetória de fato, que é onde nós estamos até hoje, né, fazendo 25 anos de loja esse ano, que foi quando ela montou a loja de iluminação, e a gente começou nessa trajetória com ela, de uma forma resumida, né, mas se o Bruno quiser complementar um pouco, como começou a parte dele também. Bem, bom dia a todos, eu sou o Bruno. Acho que são algumas frentes assim, né, a gente teve o exemplo dos pais, o lado dos avós também, que era o meu pai e os avós nessa mercearia, esse mercadinho de bairro. A nossa mãe, antes disso, ainda teve banca de jornal. Hoje é algo que não existe muito, está bem raro. E aí, quando ela teve a gente, né? Ela saiu, parou de trabalhar, virou dona de casa, só que a coceira para empreender era grande. Então, ela começou a pintar quadros, ela pintava vasos, ela pegava garrafas de vinho, garrafões, garrafas diversas, e começava a pintar nessas garrafas e deu curso de pintura para as vizinhas e tal. Então a gente cresceu nesse ambiente que tinha já um estímulo. A gente teve esse primeiro empreendimento aí, que foi fazer os gelinhos. Tivemos a nossa primeira falência também, porque depois de duas férias de janeiro vendendo esses gelinhos, começou a vir o carro dos 7 sorvetes por R$1. E a gente vendia o gelinho na época, sei lá, 30 centavos. E aí sorvete que tem mais, é maior e tal, mais sabores. Quebramos a nossa primeira empresa. Depois a gente teve banda também. Banda aí de rock and roll, hardcore. A gente fazia as letras, fazia as músicas. Então a gente tinha que fazer a arte, o logo da banda. A gente escrevia as músicas, a gente tinha que bater na porta de todas os botecos, casa de show, para conseguir mostrar o nosso som. Para conseguir mostrar, não ganhava dinheiro, era só para ter o espaço, né? E conseguir ali executar o som. Aí a gente começava a vender os CDzinhos para o pessoal e divulgar. Então todas essas... quando a gente tinha a idade de vocês, a gente teve oportunidade, a gente é grato por isso até hoje, de aprender ali nuances empreendedoras. A gente nem sabia que estava empreendendo já, né? Então hoje, quando a gente volta a fita e começa a ver, olhando para trás, a gente vê que a gente teve já alguns estímulos ali, né? E foi meio que um processo natural. A gente foi CLT, normal, assalariado, de bater o ponto normalmente. Então a gente trabalhamos alguns anos, né? Só que a gente mesmo sendo funcionário de alguém, a gente tinha já um pensamento empreendedor, que tem um termo que é chamado de intraempreendedor, que é você ser um trabalhador ali CLT e empreender de alguma maneira, ter pensamentos empreendedores, você trabalhar pensando que ali é a sua empresa. Então você tem ali, e geralmente são pessoas que acabam avançando
se destacando, sendo promovido e tal, tal, tal. E aí depois viemos parar na loja, que agora o mês que vem, agora já está quase, agora em abril a gente faz 25 anos de loja, e a gente já está pelo menos uns 15 anos direto lá. E aí tem várias situações empreendedoras, são altos e baixos, e é isso aí, seguindo em frente. O que vocês fazem no rumo de empreendedorismo? Que vocês vendem, fabricam? A gente tem uma loja de iluminação. E aí, nesse decorrer dos anos, a gente começou também a criar algumas outras frentes. Que o Bruno começou a criar uma linha dele, que é a Mantovani Designer. Tem uma linha também de iluminação, umas peças próprias. Aí a gente também fez uma loja virtual. A gente criou um curso de iluminação, então tudo meio que na área de iluminação. Vai fazer 25 anos esse ano. Até voltando um pouco na parte de como eu comecei a empreender, sempre todo começo é muito difícil. Então, quando a minha mãe montou ali a loja, era assim, era praticamente era ela, eu, né? Então, assim, eu tô desde o início ali com ela. Tive um tempo aí que eu saí para ser CLT, como o Bruno comentou. Tinha uma copeira, né? Acho que era 3 pessoas assim. Então, assim, todo início é desgastante, é suor e lágrimas ali, mas que sabendo onde quer chegar, sabendo ali, trabalhando bastante, estudando ali, sempre tá pensando em evoluir. A gente chegou aqui, né, com 25 anos, é um número bem significativo. Então a gente continua, a gente manteve, né? Minha mãe ali, ela desde o início ela estava na loja, hoje ela não está mais, ela está em Portugal agora. Então agora tá eu e o Bruno assim ali na frente da loja. E a gente mantém sempre pensando em estudar, e olhar o mercado, ver ferramentas que pode ajudar a customizar o nosso tempo, é, além de estar indo em congressos, né, para saber o que tem de iluminação atualmente. Então, sempre está atual, sempre está pesquisando, sempre, até na contratação também, ali, sempre também, a gente tem uma empresa que ajuda a gente a fazer essas contratações. Então, a gente tem todo um filtro ali com a moça do RH, que depois vem para a gente fazer entrevista. Então, desde a contratação, tem que ser muito bem feito. E ainda mesmo assim, tem que manter ali, corre o risco de dar errado, e depois a gente remaneja a rota e vamos de novo. A gente não tem opção de desistir. Então, acho que conforme a gente estuda mais, a gente está sempre atualizado, fica um pouco mais fácil. Porém, não é fácil, mesmo assim. O que inspirou vocês a entrar nesse ramo? Eu acho que foi uma mistura, né? A gente mencionou aqui os nossos pais, então acho que principalmente eles. Acaba sendo um pouco mais a nossa mãe, porque a gente conviveu mais com ela. Mas na infância foi mais o nosso pai, porque a gente, como a nossa mãe era dona de casa, e aí a gente convivia bastante com aquele balcão ali no mercadinho, comprar fiado, fazer as entregas, coisa do atender o cliente, chamar pelo nome. E aí depois, pela jornada e tal, eu acho que até a gente tem um pouco mais de característica. É uma mistura dos dois, mas até um pouco mais da nossa mãe. Mas tem também outras pessoas, como a nossa avó por parte de pai, né? Ela também foi bem inspiradora. Eles vieram do Paraná. Os dois lados foram famílias pobres, que já passaram fome, tiveram muito sacrifício para chegar onde chegaram. Morar de aluguel e fazer as correrias, né? A nossa avó era costureira, então ela costurava para juntar um dinheirinho, e ela falou para o nosso avô, falou, ó, eu quero montar um negócio, não quero depender de ninguém, estou cansado, eu vou costurar aqui mais uns 2 anos para juntar uma grana, a gente vai montar um... E aí ela já começou a visionar assim, um mercadinho de bairro e tal, tal, tal. E assim ela fez. Então ela, assim, ela é muito focada, determinada. Ela chegou a ajudar a gente em estudos, ela sempre falou pra gente, vocês têm que estudar. Então tinha uma época que a gente não tinha grana para fazer, por exemplo, inglês, ela ajudou a pagar algum bom tempo pra gente, para fazer o inglês. Então assim, ela era bem assim, forte, severa, né? Uma avó braba, né? Mas ao mesmo tempo era
muito amorosa. Então, quando a pessoa passa por muitas dificuldades, a gente começa a entender o que ela passou e tentar aprender com isso. Quando a gente é criança, moleque, a gente não entendia muito bem, não. Pô, vó, libera aí uma grana. Não tinha, não. Tá lá, a mão era fechadinha, mas a gente começa a entender, porque a pessoa que passou por sacrifícios tem que economizar e juntar um dinheirinho. Mas esse foco que ela teve para começar e deu start lá e acabou vindo com o nosso pai, que era ferramenteiro na Volks, e aí largou também para empreender. Depois a nossa mãe também que largou uma gerência de loja e tal, para a mão começar do zero. Então a gente vê que é muito incerto, a gente começa a ver uma... A gente não, é difícil enxergar o próximo passo, então quando a gente vai empreender, a gente tem que ali... É como se a gente fosse fazer um exercício aqui de aula de arte. Desenha aí uma casa, a paisagem. Você vai desenhar. Então, imagina como vai ser a sua casa nesse local. Aí você desenha uma casa no campo, um vai desenhar uma casa na praia, o outro vai desenhar a casa na cidade, porque cada um vai ter uma visão. Então, quando a gente vai falar de empresa, de empreender, a gente tenta desenhar, que é se visualizar para onde a gente quer ir, e é meio que é um sonho, e ao mesmo tempo você tem que ir ali na trajetória, porque a única certeza que a gente tem é que é muito incerto. É muito, não tem regra, mas essa questão da visão, que a gente meio que espelha o nosso sonho, é o que vai acabar nos movendo, né? Para aguentar ali no dia a dia os trancos e barrancos. O que levou vocês a escolher isso em específico? A luz, no caso, né? Foi uma escolha da nossa mãe. Ela trabalhava muitos anos ali como com móveis, né? Então, vendedora, gerenciando lojas. E ela tinha um sonho de empreender e de ter uma loja dela. Naquele momento, ela não quis montar uma loja de móveis. Ela falou, não quero ser um concorrente dos meus ex-patrões. E ela começou, lá na loja que ela gerenciava, às vezes quando ela fazia compra de abajures. Ela começou a ter um contato com a iluminação e também sabia da importância da iluminação, porque numa casa, se você faz um grande projeto, com móveis, do jeito que você quer, se você não faz uma iluminação ideal, você não está valorizando nada do que você fez até ali na sua casa, no seu apartamento. Então ela se apaixonou pela luz, como a gente também acabou se apaixonando. Quando eu comecei na loja, eu tinha meus 14, 15 anos, eu não entrei feliz não, porque, pô, era um moleque ali, eu tava no colégio, estudava até no colégio aqui próximo, na Amadeu, e tava eu mais dois primos na sala, eu tava achando o cara ali, eu tô lá no fundão, tudo no mesmo tamanho, assim, vamos zoar muito. Durou um mês. Eu falei, Caio, você vai ter que trabalhar comigo, eu tô montando uma loja. Então ali eu fui meio que cara fechado um tempo, mas ela também sabia que eu gostava de música. Ela falou, o que eu faço com esse moleque? O que eu vou fazer pra ele dar uma amenizada? Aí colocou eu numa aula de guitarra, né? Comecei a estudar guitarra, que aí eu comecei realmente, me fez muito bem. É uma coisa que até hoje eu levo essa questão da música. Tivemos banda durante muitos anos, acabou a banda, depois eu montei uma outra. Hoje eu gosto de discotecar também, né? Eu sempre tive que manter a música. O Bruno faz aula de bateria até hoje, faz uns bons anos aí. Então, no começo, assim, eu realmente foi um pouco revoltado, assim, pela minha idade, tá, que eu não estava muito afim. Mas, de repente, você vai vendo, sempre que eu entrava em algum lugar, eu olhava para a iluminação. Falei, pô, isso aqui tá diferente. Aqui não tá valorizando, essa iluminação não tá... Você acaba aqui entrando ali. E fui, né, picado pelo vagalume, né, como eu ouvi esses dias aqui falando. E a gente realmente, se a gente não gostasse, a gente não estaria mantendo até hoje essa loja e tudo que a gente criou depois disso. Então é um ramo que a gente acabou se apaixonando. Não era, no início não pensava, né, porque era muito novo, às vezes nem sabia o que queria fazer a vida, normal. Mas hoje em dia a gente não tem dúvida que isso é uma coisa que a gente ama de verdade mesmo. Tirando a lojinha que vocês falaram que tinha de bairro e o gelinho que vocês faziam lá as vendas, o que mais vocês faziam? Tirando isso, vocês fizeram mais alguma outra coisa? Na questão de empreender ou de Isso. trabalho, De assim? trabalho, empreender os dois. Eu, quando saí da loja, eu trabalhei no Itaú. Minha formação primeira fui formado em sistema de informação. Então, acabei indo para a área de informática, de TI. Então, eu trabalhei no Itaú na parte de suporte lá durante um ano.
E basicamente minha história inteira é em Empório Luz. Então só tive esse intervalo de 1 ano. E aí quando eu tive esse intervalo de 1 ano, trabalhando numa grande empresa, eu também não me via assim, eu não me senti tão bem ali como um empregado, assim. Eu sempre gostei realmente de empreender. Eu já tinha desde o início ali com pequenas coisas de vender gelinho, de querer o meu dinheiro, de querer construir uma coisa, mas não saber exatamente o que ainda. E eu lá no Itaú, eu começava a ver umas coisas que, não tô gostando disso, assim, de às vezes você ter que puxar o saco de um patrão para você ter um benefício ali, conseguir alavancar a sua carreira. Eu falei, isso aqui não é para mim. Eu falei, se é para passar raiva, se é para pôr na massa e gastar minha energia, que gaste em algo meu. Então eu sempre tive essa certeza. Acho que para mim esse 1 ano fora da loja foi para eu ter mais certeza que eu devia empreender. Então assim, de trabalho mesmo, assim, no meu caso, foi só esse 1 ano que eu fiquei no Itaú, trabalhando na área de TI. E as coisas que eu fazia, assim, quando eu era moleque, de vender gelinho, de vender site, cópia de CD, os adesivos, fazer rifa, fazer uns panfletos também para algumas lojas, fazer algumas coisas assim, tudo relacionado à área de informática que eu sabia fazer, eu fazia. Eu, no momento, que pensava, vou fazer site, vou ver disso, talvez eu teria seguido um caminho parecido com isso, não sei. Não sei te dizer. Até coisas simples assim, por exemplo, a gente tinha lá um. Como os nossos pais se separaram, veio a questão pensão, né? O pai tem que pagar ali os custos ali e tal, tal, tal. Aí a gente tinha lá uma verba que era para o transporte, para pegar o ônibus, né? Então nessa época a gente é aqui de São Bernardo, né? Hoje eu moro em São Caetano, Caio no Tatuapé, mas às vezes não chegou a ser empreender. Vou dar um exemplo aqui para vocês, mas é uma característica empreendedora. Então um exemplo, a gente tinha esse dinheiro para pegar o busão. Aí, para ir, né, a gente pegava o ônibus, mas para voltar, por conta a gente começou a voltar a pé. A gente voltou 1 ano a pé, faça chuva, faça sol, e falou, a gente quer um videogame. Acho que foi o PlayStation 1, né? Já tá no 5, 6, sei lá que PlayStation tá hoje, né? Então, foi para comprar, né, no 5, né? Para comprar o 1, então faz tempo. Daí a gente começou a voltar todos os dias a pé, então qual que era a nossa meta? O videogame. E os nossos pais não tinham dinheiro para bancar o videogame, não tinha Natal, aniversário, não tinha. Então a gente falou, pô, vamos. Então, como que a gente vai conseguir? Daqui quanto tempo a gente consegue o videogame? Daqui 1 ano. Tá, o que a gente tem que fazer? Aí cada um, sei lá, R$ 1 cada um. Hoje a passagem é mais. Vamos falar que a passagem fosse R$ 1. Então a gente juntou R$ 1 durante 1 ano. Então 300 dias meu, 300 dias dele, já tem R$ 600, um exemplo. E aí, pô, R$ 600 acho que não dá para comprar ainda o videogame. Pô, então vamos fazer a rifa. Aí vinha com a rifa, fazia a movimentação. Então assim, são atitudes que não eram uma empresa, mas é uma atitude de você focar e querer algo e fazer um sacrifício para conseguir o videogame. Um exemplo. Até quando a gente tinha a banda também, a gente passava alguns perrengues também. O Bruno comentou que a gente não ganhava nada para tocar. E a gente, muitas casas, falou assim, quer tocar aqui, pode tocar, mas tem que vender ingresso. Então tinha que levar ao público. Tô 20 ingressos aí pra você estar vendendo. Então eu que marcava os shows, eu que tinha os contatos, eu já sabia a importância de ter contatos para você conseguir ter show. A banda foi um grande aprendizado, assim, né? E a gente, quando tinha que vender os ingressos, a gente às vezes chegava mais cedo do horário, para tentar vender na rua. Aí tinha nossas demos. Você compra com a gente ingresso, mais R$ 1, você leva a nossa demo. Ou mais R$ 10, leva a nossa camiseta. Então a gente ia passando, assim, andando e tentando vender, assim. A gente tinha que dar a cara a tapa mesmo, assim, para conseguir o nosso objetivo, que era tocar. Era isso, a gente não tava pensando em nada financeiro, era só a nossa diversão ali, nosso hobby, que é o hobby que a gente mais gostava do momento, mas tinha esse sacrifício de ter que vender ingresso. Aí com o tempo, o pessoal começou a conhecer a banda. Então a gente chegava na porta, o pessoal já vinha atrás da gente. Começou a dar uma evoluída, a gente não tinha correr tanto atrás. Mas também acaba sendo também um aprendizado de empreender, de fazer o network. O nome de vocês é bem diferente. Podia contar pra gente um pouco dele? O nosso nome? A origem dele. Bem específico. O meu eu sei que é significado de Caio. Não, sobrenome. É o sobrenome?
Ou César? Ah, você falou o nosso sobrenome, o Mantovani. Ah, tá. Achei que era o nosso nome. Mantovani é italiano. Tem uma cidade no norte da Itália que chama Mantova. Então, teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? A gente teve, vamos dizer assim, um infeliz lá na Alemanha chamado Hitler que deu uma causada no mundo. E aí ele foi tão forte na argumentação que ele conseguiu gerar uma guerra entre o mundo. E aí o Brasil é um país que abraça a todos e ele recebeu muita gente, japonês, italianos e tudo que é. Então a gente tem hoje no Brasil a gente tem o maior número de japoneses que não estão no Japão e tem uma grande parcela de italianos. Então muitos italianos pegaram navios, embarcaram e desceram aqui em várias partes do Brasil. E algum deles foi essa galera aí de Mantova, que é da onde surge o nosso nome. Inclusive tem algumas variações, tem Mantovan, Mantovane, e o nosso é Mantovani. Mas às vezes é na tradução, na época os cartórios era tudo, você falava o nome, do jeito que o cara entendia, ele escrevia, né? Então pode, por exemplo, pegar o Helena com H, o Helena sem o H, né? E por aí vai, mas vem de lá. Bruno, quando você começou o seu canal no YouTube? Meu canal no YouTube, ele começou na data especial, que é o Dia da Mulher, 8 de março de 2017. Foi quando startou o primeiro vídeo, mas a gente começou a planejar em 2016, né? A gente começou a estudar ali um pouco de marketing digital, entender ali como que é chegar no nosso consumidor ou nos parceiros que estão em volta, por exemplo, arquitetos, designers de interiores, que são pessoas que estão ali ajudando a montar, engenheiros, né? Então a ideia foi falar com esse público, mais os consumidores, para falar sobre iluminação e aí eles conhecerem o canal e daí virem até a loja. Então foi um caminho assim, né? A gente até outro dia, essa semana, conversando, a pessoa vai fazer uma live comigo na quinta-feira. Como que começou o canal? Por que você gosta de fazer vídeo, né? Aí a mesma coisa que a gente estava falando aqui de empreender, né? A gente vai voltando a fita. Então a gente fez aula num CREC aqui perto. A gente fez um no Baetão e depois a gente fez na Pauliceia, aqui perto. Então a gente tinha aula de flauta doce, tinha aula de percussão, um pouquinho de teatro. E a gente sempre gostou de se apresentar. A gente tinha fantoches, a gente fazia ali apresentações, aí o Caio de fantoche. Então a gente tem um negócio, a coisa da banda, essa coisa de se apresentar é uma parada nossa. É o que vocês estão fazendo hoje aqui, vocês estão se apresentando também, te apresentando para vocês. Então, e aí na hora que a gente viu eu não curto muito assim, no geral, ficar ali fazendo, eu gosto de escrever e tal, mas aquela obrigação de fazer um post de foto e tal, agora vídeo eu adoro. Aí eu falei, gostei disso aqui, aí foi daí que começou. Já vai para 8 anos. O que motivou a iniciar o canal? Houve alguma inspiração? Teve algumas. Vou dar um exemplo aqui. Chegava lá um cliente, um eletricista, o vendedor tinha feito a venda de um produto, de um trilho, que é uma peça assim, retinha, que tem os spots que vai iluminar. E pra gente é muito óbvio. É só você ir lá, fazer o parafuso, ligar o fase e o neutro, os 2 fiozinhos e clicar o spot. Só que a gente vê isso todo dia. Aí a pessoa ligava, o eletricista, o cliente, o arquiteto, a pessoa não conseguia entender como instalava. E aí falava com o vendedor. Aí o vendedor explicava no telefone, a pessoa às vezes entendia, às vezes não, escrevia no WhatsApp, às vezes entendia, às vezes não. Aí quando o negócio enroscava e chegava até a mim, Bruno, o cliente aqui, o eletricista não está entendendo como instala. Aí eu pegava lá um trilho lá no estoque, montava, fazia um vídeo de 30 segundos, o cara entendia na hora. Aí eu falei, opa. Aí na outra semana a mesma coisa. Aí só que eu apagava os vídeos. E aí chegou uma hora que eu falei, tô gravando isso de novo? De novo? Falei, vou fazer um vídeo e já deixar fixo. Na hora que a pessoa me perguntar, eu só vou mandar um link, assiste esse vídeo. Aí eu fiz o quê? Ganhar tempo. Gerenciamento de tempo. E aí, mas ao mesmo tempo eu vi que
era eficiente o vídeo. Que às vezes só o áudio chega de uma certa maneira que é bacana, só a foto e o visual chega, mas na hora que você junta o áudio e o visual, que é o vídeo, eu falei, é explosão, o negócio chega. Então aí, assim, eu falei, pô, legal, eu gosto de vídeo, eu tô vendo que as pessoas estão entendendo melhor, tá tendo uma... É bacana para a pessoa, porque já tira a dúvida e eu posso, em vez de eu tirar a dúvida só para a Helena aqui, que está me perguntando do trilho, eu posso para várias Helenas no Brasil inteiro e até outros lugares, como Portugal, que tem gente que vê vídeo, que em outros países até, né? Então, aí foi daí que começou. Qual era o tema do seu canal? O tema? O principal é iluminação. Só que quando eu fui criar o nome, o pessoal falava que tinha que ser só uma palavra. Eu falei, pô, aí começou a ir pra uma situação, uma parada meio religiosa, Illuminati, luz e tal. Eu falei, pô, aí as pessoas vão buscar alguma coisa assim, vai acabar indo pra religião, pra outra coisa. Eu falei, mas aí eu fiquei, acho que um mês para fazer o nome. Eu falei, não, tem que ter luz e inclusive tá aqui o nome do canal, ó, Luz Decoração, né? Aí eu falei, pô, tem que ter luz e decoração. Aí eu fiquei, tem que ter luz e decoração. Eu lembrei de luz, câmera, ação do cinema. Luz, câmera, lá. Pô, luz, decoração. Se você pegar decora, você juntar a palavra, dá o decoração. Porque eu falei, tem que ter luz e decoração. E aí saiu, eu falei, puta, encaixou. Eu tinha feito uns 50 nomes lá, não ia, mas nada encaixava. Na hora que eu falei, tem que ter luz e decoração, aí eu juntei com luz, câmera, ação, pronto. Aí foi, aí bateu. Vocês fizeram faculdade? Qual curso vocês fizeram na faculdade? Se caso vocês tiverem feito. Eu fiz sistema de informação. E aí depois eu fiz pós em Light Designer e marketing estratégico. Quanto tempo durou isso, a faculdade? A faculdade foram 4 anos. Consegui fazer 4 anos certinho. Não deveria uma DP depois, mas deu certinho 4 anos. E as pós foi 1 ano e meio, mais ou menos, cada uma. Mas eu fiz elas juntas. Eu peguei a época da pandemia. Aí tinha, não precisava fazer mais presencial, então deu uma facilitada nesse sentido. E teve uma antes, marketing digital, que você fez também, no Senac. Né? É verdade. Eu fiz uma de mídias digitais também. Então, eu sempre gostei muito da área de marketing. E quando eu fiz minha primeira formação de sistema de informação, eu fiquei na dúvida, eu vou para a área de TI, de informática, ou vou para a área de marketing, publicidade? Então, aí, acabei que depois de alguns anos, eu falei, acho que hoje eu uso até mais o marketing do que o sistema de informação na loja. E é uma área que eu até gosto mais. Então, acabei que fiz as duas coisas que eu gostava. Eu falei, não quero fazer uma outra faculdade com mais 4 anos. Então, acabei optando por fazer 2 pós na área de marketing e uma de iluminação. Legal. Como foi? Você fez também? Desculpa. Eu fiz. Eu fiz técnico em cerâmica no Senai Maria Mato, que é aqui perto. Foi 2 anos e meio. Aí eu fiz Fundação Santo André. 4 anos eu fiz administração. Depois eu fui para a Strong, que é da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Fiz 2 anos de pós em administração. E depois eu fiz MBA em administração também, pela Strong. Como foi a experiência universitária de vocês? Tem que tomar cuidado quando a gente vai para a faculdade, né? Porque a gente está no colégio, a gente é preso, né? A gente está lá tem horário para sair, horário para entrar. E aí, de repente, você tá pra faculdade, meu Deus, você pode sair daqui da sala sem falar. Fiz 18 anos, o cara não pode precisa avisar o professor, é só sair. É perigoso. Que no meu primeiro ano eu peguei alguns exames, levei umas DP pro segundo ano, então eu fui acumulando até eu acordar assim. E era a faculdade que eu fiz era anual, né? Então você pega um exame ali, a matéria do ano inteiro. Então, às vezes, é uma coisa que eu não estudei durante o ano inteiro, eu tinha que estudar em uma semana. Aí, depois que eu aprendi em uma semana, eu falei, cara, você é muito cabaço, né? Você trouxa, né? Porque é falta de preparo, não, né? Acho que é um pouco de
maturidade, eu acho, assim, de você ter essa consciência que, pô, você vai deixando pra depois, vai acumular, vai ser pior. Tanto que eu em uma semana aprendi uma coisa da matéria do ano inteiro, eu tava ali no final ensinando, falei, pô, um pouco joguei na cara. Então, acho que ali, meu primeiro e segundo ano, eu tava meio que achando que essa liberdade. Eu tava ali meio que empolgado com essa liberdade, e é o cuidado que tem que ter. Mas assim, eu consegui, eu falei que eu me formei 4 anos certinho, porque eu tive tempo de ter essa consciência que eu não queria passar fazendo DP ou reprovar para fazer mais um ano. Eu pensava, falei, pô, se mais um ano, financeiro, eu vou gastar mais durante o mês. Falei, não, eu não quero perder mais um ano. Então eu fiquei com isso muito na cabeça. E as próximas pós que eu fiz, eu tinha essa consciência. Já passou essa coisa de, nossa, liberdade, meu Deus. Aí eu falei, não, agora eu vou consciência, é o profissional, quero aprender. Então eu acho que é só um pouco desse balanço de quando sair dos portões da escola, quando for uma faculdade, ter essa pouca de consciência, assim, acho que é uma dica. Vocês têm algum hobby ou atividade de lazer? A gente tem algumas. Eu acho que o fato de empreender é bom você ter, pra senão você vai surtar. Então, a gente faz academia, eu gosto de fazer academia, mas o que hoje, meus principais hobbies é jogar tênis de mesa. É uma paixão que a gente tinha desde a época também. A gente tem uma mesa até hoje. E aí a gente jogava no colégio, participava de jogos escolares. E há uns 3 anos atrás, depois de, sei lá, mais de 10 Aqui em São Bernardo, jogamos jogos escolares aqui. E faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu resgatei esse hobby. Que eu faço toda terça e quintas, não falto. E final de semana tem torneio de vez em quando. Esse mês já tem 2 para participar. Então, assim, hoje o meu hobby principal é esse. Além de fazer academia, se sobra um tempo eu gosto de andar de bicicleta também. O futebol também é um dos grandes hobbies, assim. Antes era futebol, agora tá o tênis de mesa, assim, isso E no a meu. guitarra, né? Guitarra também. A guitarra tá um pouquinho, tá ali de enfeite também, mas eu gosto. E meu outro hobby, digamos que meus hobbies principais hoje é tênis de mesa e eu gosto de discotecar, de dar uma de DJ, assim. Esses são os 2 principais hoje, assim. Além de ver filme, ver jogos, alguma coisa assim, jogar videogame, também gosto. O meu basicamente tá isso aí, tentar achar esse equilíbrio para não surtar, como o Caio falou. É academia, voltei a jogar futebol, que é a minha paixão desde moleque, e a bateria. Eu tive muita lesão, eu tenho 3 cirurgias no tornozelo, né? Então fazia 1 ano e meio que eu não estava jogando, eu voltei agora, faz um mês. Então você já fica, opa, voltei, né? Isso dá um ânimo pra gente e também é uma válvula de escape pra não ficar ali também só pensando no trabalho, né? Tem que ter. O que significa a palavra família para vocês? Qual a importância dela para vocês? Família, além de ser uma palavra muito importante, eu acho que ali é um... eu quero falar uma palavra, mas eu esqueci. É a base, né? Pra É gente basicamente isso que eu ia falar, mas era uma outra palavra. É a base, acho que tá sempre ali no tripé ali, né? Acho que, deixa eu falar, os 3 segmentos para você ter um equilíbrio ali, você tem que ter, porque como empreender é instável, tem dia que o negócio tá ruim, tem dia que você tá no negativo, você tá devendo pro banco, tem dia que você tá bem, tem dia que um funcionário, um colaborador pede para sair e não volta, no mesmo dia ele já sai e não volta, e aí aquele dia que você, ao invés de trabalhar 9, 10 horas no dia, você tem que trabalhar 14. Então você tem que estar ali para esses altos e baixos, aí você está mais cansado, você está estressado. E aí chegando em casa você tem ali a sua base, né? Então hoje não vejo a hora de chegar em casa, ver minha esposa, minha filhinha. Hoje ela tem 1 ano e 7 meses. Falou, oi papai, e ali brincar um pouquinho. Então já é um outro hobby que eu tenho, brincar com a minha filha. Então é a base, para mim é isso. Bruno, a gente já sabe que você teve uma banda. Como foi a experiência? Cara, foi assim. Tenho vontade de voltar, inclusive, porque o duro é o tempo. Era muito bacana, assim. Primeiro tem a questão do gostar de música. O lado de criar música, que o criativo também ajuda a empreender, a gente precisa ser criativo também, né? Então acho que esse exercício da banda foi importante pra gente como loja.
E aí se apresentar, que é um negócio que deixa a gente maluco assim, a gente adora. Hoje eu tive, ano passado eu tive a oportunidade, por exemplo, de dar uma palestra de iluminação no Senac, que me convidaram lá. Então, assim, para mim é como se eu fosse a banda lá, eu tô cantando, mas eu fui falar do nosso trabalho. Mas o fato de apresentar é muito show. E a emoção tremenda é você ver o cara cantando a sua música. Putz, uma vez colocaram um cadeirante lá no meu lado, cantando Idealismo Monetário, uma música meio política que a gente tinha, e o cara vibrando, cantando a sua música. O cara sabe minha música. Você não tem noção, Helena. É isso. E esse foi mais um Pode Todos, da ONG Pequeno Cidadão. Deixa o like, se inscreve no canal e obrigado por assistir. Tchau! Aê. Tchau, pessoal.